Há muito tempo atrás, viveu um grande sábio chamado Vyasa. Ele foi o escritor do Bhagavad Gita. Pelo seu grande poder espiritual, ele invocou uma alma santa para entrar no ventre da sua esposa. À medida que o bebê crescia dentro do ventre, ele lhe ensinava os segredos das escrituras através da mente subconsciente da mãe. Esse bebê, quando nasceu, foi nomeado Shukadeva. Devido ao seu treinamento pré-natal, ele provou ser uma criança muito incomum. Aos 7 anos de idade, já era versado nas difíceis escrituras hindus e estava pronto para renunciar ao mundo e buscar um verdadeiro mestre. Na Índia, é costume um devoto procurar mestres espirituais até encontrar aquele que ele reconhece como seu próprio mestre, ou guru, escolhido por Deus. Quando Shukadeva decidiu ir em busca do seu guru, seu pai o aconselhou a ir ao rei Janaka, o governante da província. Ao entrar no palácio real, Shukadeva viu o rei sentado num trono dourado, cravejado de esmeraldas e diamantes, cercado por cortesãos e por mulheres seminuas que o abanavam com grandes folhas de palmeira. O rei Janaka estava fumando um grande cachimbo oriental. Essa visão chocou Shukadeva. Ele se virou e começou a sair rapidamente do palácio. Ele murmurou: "Que vergonha para o meu pai, por ter me enviado aquele rei encharcado de matéria. Como poderia um homem tão mundano ser meu professor?" Mas o rei Janaka era simultaneamente um rei e um santo. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. Muito avançado espiritualmente, ele podia sentir telepaticamente os pensamentos de Shukadeva em fuga. O santo rei enviou um mensageiro atrás do menino, ordenando-lhe que voltasse. Assim, o mestre e o devoto se encontraram. O rei Janaka fez Shukadeva passar por um processo de disciplina para lhe ensinar a arte de viver no mundo sem adquirir um apego miserável a ele. Um dia, o rei deu ao seu novo discípulo 2 lamparinas em forma de taça, cheias de óleo até a borda. Janaka disse: "Segure uma lamparina na palma de cada mão e entre
em todos os aposentos maravilhosamente mobiliados do palácio. Volte para mim depois de ter visto tudo. Mas lembre-se, eu me recusarei a treiná-lo ainda mais se você derramar uma única gota de óleo sobre os tapetes. O rei Janaka instruiu 2 mensageiros a acompanhar Shukadeva e a reabastecer as 2 lamparinas com óleo tão rapidamente enquanto queimavam. Foi um teste duro, mas após 2 horas, Shukadeva regressou triunfante, sem ter deixado cair óleo das lamparinas em suas mãos. O rei disse: Jovem Shukadeva, conte-me em detalhes o que você viu nos aposentos do meu palácio. A isso, Shukadeva respondeu: Mestre real, a minha única realização foi não ter derramado nenhum óleo em seus tapetes. A minha mente estava tão concentrada na ideia de não derramar óleo que não reparei em nada nos quartos. O rei Janaka então declarou: Estou desapontado. Você não passou completamente no meu teste. Minhas ordens eram que você deveria ver tudo em todos os aposentos do meu palácio e que você não deveria pingar qualquer óleo das lamparinas. Volte com as lamparinas e lembre-se, nada de derramar o óleo enquanto você está olhando cuidadosamente para tudo acerca do palácio. Após 10 horas, Shukadeva regressou calmamente. Ele não tinha deixado pingar qualquer óleo, nem estava suando de excitação como antes. Ele podia responder a todas as perguntas do rei sobre o conteúdo, por mais íntimo que fosse, de todos os aposentos do palácio. O rei Janaka ficou satisfeito. Meu filho, disse ele gentilmente, o apego aos bens é a fonte da miséria. Nesse mundo, não possuímos nada. Só nos é dado o uso das coisas. Alguns têm mais para usar do que outros. Mas lembre-se, tanto o milionário como o pobre homem tem que deixar tudo, todas as posses, quando a morte chegar. Não se deve viver uma vida unilateral, pensando apenas em Deus e negligenciando seus deveres no mundo, como a sua concentração nas lamparinas a óleo e o fato de não ver o meu palácio. Mas na segunda excursão, você manteve a sua atenção principalmente nas lamparinas, sem derramar óleo.
e, ao mesmo tempo, viu minuciosamente tudo no palácio. Assim você deve manter a sua atenção em Deus, não deixando uma gota do seu desejo escapar da lamparina da sabedoria reveladora de Deus, e ainda assim dedicar parte da sua atenção ao cumprimento completo dos deveres dados por Deus, de manter a si mesmo e aos outros sob sua responsabilidade.